Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, não é que o Fluminense aprontou mais uma contra o Vasco? Pô, que time invejoso, que diretoria bizarra essa do Fluminense. Alô, Mário Bittencourt, você é bizarro, cara bizarro. Abriram a venda dos ingressos para Fluminense e Vasco, né? Depois que o Vasco pegar o Bahia segunda-feira, 8 horas da noite, São Januário, o Vasco pega o Fluminense no sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. O Fluminense abriu a venda de ingressos só para sua torcida, tá? Não abriu ainda para o Vasco e só vai disponibilizar 10% dos ingressos do Maracanã para esse jogo para a torcida do Vasco. Só 10%, tá? Para a torcida do Vasco. Não vai ter setor misto. Avisou que não vai ter setor misto nessa partida entre Fluminense e o Vasco. Sabe o que o Vasco tem que fazer? A mesma coisa. Não é jogar em São Januário com só 10% da torcida deles, não. Tem que jogar no Maracanã. Quando for o retorno, tem que jogar no Maracanã e aí dar o troco, né? Colocar só 10% da torcida deles. Cara, o Fluminense, que atitude pequena, hein? Que atitude pequena do Fluminense. Josh Wander, que é o CEO, você já sabe, ele é o CEO da 777, veio pro Brasil, não tá de bobeira, tá? Não é só a questão do Maracanã e a questão dos CTs que ele tá organizando ali junto com o Paulo Brax e o Luiz Melo, não. Tá? Ele renovou o contrato do Marlon Gomes até o fim de 2026 e também fez reajustes nos contratos de 8 jogadores. Ele não quer mais correr aquele risco que teve a situação do Andrei, Vasco obrigado a vender o Andrei porque estava em fim de contrato, o Vasco perdendo o Pimentel, né? Há 2 anos atrás o Vasco perdeu o Caio Eduardo, galera que sobe para os profissionais, contrato acabando e vaza de graça. Josh Wander, esquece! Não quer mais essa situação. Além do Marlon, ele reajustou contratos de 8 jogadores. São eles Raus, tá? O goleiro Raus, o Zé Vitor, zagueiro, o Barros, volante, Rodrigo, também volante, Eric Marcos, atacante, Figueiredo, atacante, Ignaldo, atacante, e o Ryan também sofreu aí reajuste no contrato. O Ryan, inclusive, que é aquela joia que eu falei, né? Avaliado aí em 80 milhões de euros, quase R$500 milhão, é muita grana. Josh não quer perder essa grana, tá? Fez aquele reajuste contratual esperto. Ainda falando sobre mercado da bola, não adianta, é o ano inteiro o mercado da bola, né? Para um pouquinho na janela, fecha, mas depois continua, porque as negociações continuam, né? Meio campo, meia ofensivo do Corinthians, Adson, tá? Vasco tem interesse no Adson e concorre com o Botafogo, que também quer o jogador. O jogador teve um início de ano muito bom lá no Corinthians, tendo muitas oportunidades com o antigo treinador do time, o Fernando Lázaro. Depois foi sumindo um pouquinho, perdendo espaço, e agora foi oferecido aí ao Vasco e ao Botafogo. Vamos ver se o Vasco vence a concorrência com o Botafogo para trazer esse reforço direto de São Paulo, direto do Corinthians. O último que veio do Corinthians, muito bem, né? Na minha opinião, o Lucas Piton, lateral esquerdo que veio do Corinthians, é a segunda melhor contratação do Vasco, né? Tá jogando muito bem, né? Só perde pro Léo, que é o zagueiro que veio do São Paulo. Parceiro, queria que você comentasse aqui
Essa atitude, mais uma atitude pequena do Fluminense, hein, irmão? Pô, brincadeira, cara. Que vergonha esse time, hein? Que vergonha. Deixe sua opinião aqui sobre o assunto, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV. Se você não estiver inscrito para dar aquela moral pro Bigode, eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.